Olá galera, tudo bom? Estamos aqui então para mais uma aula aqui no canal, galera. Então, hoje vamos retomar dois assuntos importantes que tem no ensino médio em química, que é substância e mistura, fechou? O que você precisa saber, galera? Nas últimas aulas a gente retomou átomo, elemento químico, tabela periódica e retomamos ligações químicas, certo? Mas o que você precisa saber, galera? Anota esse esqueminha aí no teu caderno, em algum lugar, que é muito importante. Olha só, átomo com átomo gera elemento químico. Isso nós sabemos. O que é um elemento químico? É a junção de vários átomos com a mesma característica, ou seja, átomo com átomo gera elemento químico. Tá lá. Átomo mais átomo igual a elemento químico. Elemento químico mais elemento químico vai te dar uma substância, tá? Então, elemento mais elemento, substância química. Molécula mais molécula. O que é uma molécula, né? Por exemplo, H2O, né? No caso. Então, se você juntar duas moléculas ou mais, pode gerar também uma substância. E daí, o que acontece? Substância com substância gera mistura. Fechou? É isso que você precisa saber antes de nós começar a nossa aula, para você retomar bem aí, tá? Então, átomo mais átomo, elemento. Elemento mais elemento, substância. Molécula mais molécula, substância. Substância mais substância, mistura. Fechou? Então vamos lá, deixa eu puxar mais para cima aqui. Bora passar esse quadro. Galera, opa, foi pro quadro 3, é o 2 agora. Que estranho, calma aí. Ah, tá. Tá bom, né? Ele confundiu aqui os quadros, tá bom. Então, galera, assim, o que são substâncias? As substâncias são formadas por um único tipo de componente, átomos, moléculas ou aglomerados iônicos, e possuem propriedades constantes definidas, tá? Então, substâncias é a junção de vários átomos, de várias moléculas, ou seja, de vários elementos, enfim, em prol, né, de todos eles unidos formar uma substância que nós conseguimos ver ao olho nu. E o que é que a gente caracteriza uma substância? Aquilo que é a junção de elementos, né, de átomos ou íons, moléculas, e que a gente consegue ver ao olho nu, e que possuem propriedades constantes e definidas. As substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, determinadas e praticamente constantes, ou seja, que permanecem a mesma. Então, por exemplo, a água destilada ali, ó, ponto de fusão a 1 atm, a pressão de 1 atm, 0 graus Celsius. Nunca muda, a água destilada é isso. Ponto de ebulição a 1 atm, 100 graus Celsius. Nunca muda. E densidade, galera, a densidade da água destilada sempre é 1 grama por centímetro cúbico, nunca muda. Então, você observa que é uma substância e ela tem propriedades bem definidas e constantes. Cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, NaCl, é uma substância. Tivemos a junção dos elementos Na e Cl, formando a substância sal de cozinha. Ponto de fusão a 1 atm, 801 graus Celsius, constante, nunca muda. Ponto de ebulição, 1413 graus Celsius, não muda. E a densidade, 2,17 gramas por centímetros cúbicos, fechou? Daí temos aqui embaixo, ali, ó, como vocês podem ver, o etanol, né, galera? O etanol, ele conta como um álcool, né? É um derivado do petróleo, fechou? Ponto de fusão do etanol, menos 114,3 graus Celsius. Nunca muda. Ponto de ebulição do etanol, 78,4 graus Celsius. Nunca muda. Densidade, 0,79 gramas por centímetros cúbicos. Sempre isso para o etanol. É constante, nunca muda. Fechou? Então você observa que substâncias são isso. São a junção de átomos, moléculas, elementos, a fim de formar uma substância com propriedades bem definidas e praticamente constantes. Fechou? Agora que nós entendemos o que é uma substância, nós já tínhamos visto, né, que é a junção de elementos, tudo pelo esqueminha lá que eu fiz, que é esse aqui, ó. O que a gente precisa então agora? Conhecer os tipos de substâncias, galera. Muito fácil. Substância simples. O que é uma substância simples? São aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um tipo de elemento. Então você tem uma substância, mas essa substância é formada somente por um elemento químico, por átomos de um elemento.
Então, olha lá, os átomos dos elementos podem aparecer de forma isolada, sendo substâncias monoatômicas, ou seja, um átomo, ou formar moléculas diatômicas, 2 átomos, ou triatômicas, 3 átomos. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Monatômica, substância simples monatômica, tá ali, ó. É o caso do gás hélio, He. He, o hélio, ele é um elemento, mas porém ele por si só já forma um gás, uma substância. Mas você observa que o hélio é uma substância monatômica, só tem um átomo de hélio, e é só uma substância, que é só um átomo, só um elemento, que é o hélio. Então você tem só um átomo de hélio e só um elemento, que é o hélio. E ele é o gás hélio. Então ele forma uma substância. Porventura, ele é uma substância simples, porque ele, na molécula dele somente tem hélio, ou seja, somente um elemento químico. Então, substâncias simples são isso, galera. São substâncias que são formadas somente por átomo de somente um elemento químico, tá? Então, é o caso do gás hélio, que é um gás nobre, que aparece isolado na natureza, e também do ferro. O ferro também só tem ali, ó, ele é uma substância simples monatômica, só tem um átomo de ferro, mas porém ele é uma substância simples, porque só é formada por um elemento químico, que é o ferro. O alumínio, mesma coisa, fechou? Monatômica, só tem um átomo de alumínio, e o alumínio por si só, ele forma uma substância, né, que é o papel alumínio, vamos dizer assim, né, o alumínio em geral, e também é uma substância simples porque é formada somente por átomos de alumínio, somente o elemento químico alumínio. Fechou? O que são substâncias simples diatômicas? São aquelas formadas por apenas um elemento químico, mas porém tem mais átomos dentro. Então, ó, diatômicas são 2 átomos. Ó. O gás oxigênio presente no ar atmosférico é constituído por moléculas formadas cada uma por 2 átomos de oxigênio, O2. E as moléculas de gás hidrogênio são formadas por 2 átomos de hidrogênio, né? Que é o H2. Então, galera, O2 é uma substância simples. Se você vê na molécula, O2 só tem átomos de oxigênio, ou seja, só tem átomos de um elemento químico. Então, é uma substância simples. Mas ela é monatômica, diatômica ou triatômica? Como ela tem 2 átomos, O2, ela é uma substância simples diatômica. Fechou? Mesma coisa para o H2, que é o gás hidrogênio, né, galera? Então, só tem hidrogênio, substância simples, e tem 2 átomos. Então, substância simples diatômica. E a triatômica já diz, né? Que são 3 átomos, né? Uma substância simples formada por 3 átomos. Então, tá ali, ó. O gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio, O3, né? Então, substância simples, formada somente por elemento químico oxigênio, mas, porém, ela é triatômica, porque ali, nesse caso, ela tem 3 átomos desse elemento, que é o oxigênio. O3, que é o gás ozônio, né? Fechou, galera? Conseguiram entender, então, que são substâncias simples? Então, retomando. Substâncias simples formadas somente por um elemento químico e podem ser monatômicas, diatômicas ou triatômicas. Fechou? Saindo de substâncias simples, é óbvio que nós teríamos que ter o outro tipo, né? Que são substâncias compostas, tá? São 2 tipos de substâncias. Então, olha lá. Substâncias compostas são aquelas cujas moléculas ou aglomerados iônicos são formados por 2 ou mais elementos químicos. Então, agora na substância composta são mais elementos químicos, não é só um, tá? São 2 ou mais. Então, por exemplo, lá, o que a gente viu lá no comecinho, lembra do que são substâncias? Eles citaram um exemplo da água, do álcool, que era o etanol, e do cloreto de sódio. Então, a água, o álcool e o cloreto de sódio são mencionados anteriormente e são todos substâncias compostas ou compostos químicos, pois eles são formados por diferentes elementos. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, o NaCl, é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por 2 elementos químicos, o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Ou seja, 2 elementos diferentes, substância composta. Olha os outros exemplos ali, ó. Dióxido de carbono, CO2, né? O famoso gás aí, dióxido de carbono, galera. É uma substância composta. Ela é formada por átomos de oxigênio e por átomo de carbono. Ou seja, 2 elementos diferentes, substância composta. Monóxido de carbono, CO, né? Também carbono e oxigênio, 2 elementos diferentes, composta. Metano, CH4, temos carbono e 4 átomos de hidrogênio. Ou seja, temos 2 elementos diferentes, substância composta. E a amônia, NH3, temos hidrogênio e nitrogênio, 2 elementos diferentes, substância composta. Fechou? Então, olha lá. As substâncias compostas podem ser decompostas em substâncias simples.
Por exemplo, ao passarmos uma corrente elétrica pelo cloreto de sódio, pelo NaCl, fundido, ocorrerá uma reação de oxirredução, que dará origem a duas substâncias simples, né? Que é o sódio metálico, Na. Então você observa que a partir de uma substância composta, se você fundir ela pode virar uma substância, pode virar várias substâncias simples. Que nem o NaCl, se você fundir ele vai virar sódio metálico, que é o Na, né? Que é uma substância simples, ou seja, só tem átomo de Na, mas porém é o sódio metálico, é um sódio sólido, um sódio que funciona como metal. E também, a partir da fusão, né, do NaCl, vai gerar o gás cloro, que é o Cl2. Mas Cl2 não é substância composta, professor? Não. Cl2 tem 2 átomos de cloro, mas porém é só o elemento químico cloro, então uma substância simples diatômica, né? Que também está no estado gasoso. Então, esse processo é conhecido como eletrose ígnea do cloreto de sódio. Fechou, galera? Isso mais para frente aqui só foi para mostrar para vocês que substâncias compostas, quando fundidas, podem gerar substâncias simples. Fechou? Então, retomando, galera, substâncias simples formadas por um único elemento químico e substâncias compostas, 2 ou mais elementos químicos que as formam, né, que estão na molécula. Fechou? H2O, por exemplo. H2O é outro exemplo que eles esqueceram ali, mas, não, eles colocaram lá, né, a água, o álcool. Então, o H2O, galera, H2O tem hidrogênio e oxigênio, substância composta. Fechou? Então, só para fechar aí. Agora nós já falamos de substância, já entendemos o que é substância, os tipos dela. Precisamos falar de mistura, né, galera? Então, olha só. A mistura é a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples, sejam compostas, sem que ocorra uma transformação química desse composto. Então, você vai pegar duas substâncias, seja simples ou composta, vai juntar, vai misturar, formando uma mistura. As propriedades físicas das misturas, como densidade, temperatura de fusão e de ebulição, serão diferentes das substâncias puras envolvidas, tá? Então, as propriedades físicas da mistura serão diferentes das substâncias misturadas, por isso que mistura é diferente de substância, tá? Mas a mistura é a junção de duas ou mais substâncias, porém quando elas se juntam, ela forma a mistura, e a mistura vai ter propriedades físicas completamente diferentes das substâncias que as formaram, que a formou, né? Então, olha lá, as misturas diferenciam-se principalmente pelos seus aspectos físicos, como aspecto visual e temperatura de ebulição e fusão, que podem ser fixas ou variáveis. Falaremos de cada tipo de misturas a seguir, né? Então, tem um exemplo ali de um suco de... Não sei o que é aquilo ali, uma vitamina, né? O que você faz na vitamina, galera? Não sei direito, nunca fiz vitamina, mas você pega abacate, mistura com leite, né? Uma coisa assim. Ou seja, você pegou uma substância simples, que é o leite, e o abacate, que também é uma substância simples. Misturou duas substâncias, formou a mistura, né? A vitamina ali. Fechou? Galera, agora nós entendemos que mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Precisamos entender os tipos de mistura, né, meus queridos? Então, olha lá. Mistura homogênea. São misturas que apresentam apenas uma fase, ou seja, não é possível distinguir os componentes que a constituem. Um exemplo desse tipo de mistura é quando adicionamos uma certa quantidade de sal em um copo com água e agitamos. Ocorre uma dissolução do sal, tornando-se apenas uma fase. Então, por exemplo, galera, mistura homogênea é aquela que você não consegue identificar os elementos que estão misturados. Por exemplo, a água e o sal. Se você coloca um copo de água, que nem está aqui, ó, galera. Um copo de água aqui, ó. Copo de água. Você pega uma colher de sal e coloca nele e mistura, você não vai conseguir ver. Ali tem um sal, né? Você não vai conseguir ver, galera, porque o sal ele vai se diluir na água. Ele vai desaparecer, ele tem propriedade de se dissolver em água. Então a gente não pode esquecer, que ali eu esqueci de colocar, perdão, tá? A questão do soluto e do solvente, tá, galera? O que é o solvente? O solvente é aquela substância que está em maior quantidade. Por exemplo, entre a água e o sal, a água é o solvente, ela está em maior quantidade, e o soluto é o que está em menor quantidade, que no caso é o sal, né? Então, o solvente vai diluir, vai dissolver o soluto, tá? E é o que acontece. Por exemplo, se você, que nem ali está na imagem, pegar um copo de água cheio e colocar o sal e misturar, você não vai conseguir ver depois ali, tem sal ali. Para você vai ser uma água normal, você vai conseguir só ver a água, mas o sal não. A não ser que você utilize um microscópio, né? Mas só que daí
você consegue ver, mas só que ninguém vai ter um microscópio em casa, né, galera? Somente em laboratórios e tal, tá? Então, conta como uma mistura homogênea. Fechou? Você consegue ver somente a água. Então, mistura homogênea é isso, galera. É aquela que você consegue ver somente uma das substâncias misturadas, né? No caso da água e do sal, você consegue ver só a água. Mas o sal ali que foi dissolvido, não. Fechou? Porventura, mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases, permitindo a distinção de seus componentes. Então, mistura heterogênea é aquela que você mistura os componentes, mas você consegue distinguir. Ó, tem um aqui. Opa, tem outro aqui. Então, pode-se exemplificar essa modalidade de mistura ao adicionarmos um copo de água, óleo e areia. Teremos como resultado uma mistura de 3 fases, que nem está aqui, ó, galera. Ó, você tem ali, ó. Opa, você tem ali, ó, um copo com água, com óleo e com areia. Então, o que você consegue ver? Você consegue distinguir os 3? A gente consegue, né, galera? Por exemplo, se você adicionar a areia, você vê ela ali, ó, no fundinho ali, ó, a areia, né? Até circular aqui, ó, galera. Eu sei que vocês estão vendo, mas é bom, né? Aqui, ó. Ó, ó a areia aqui. Então, eu consigo distinguir. Então, aqui já é a primeira fase. Consigo distinguir onde está a água? Claro que consigo. Tá aqui, ó, transparente aqui, ó, a água. Então, aqui já formou uma mistura heterogênea bifásica, ou seja, tem duas fases, duas substâncias. E eu consigo distinguir o óleo? Claro que consigo, o óleo está aqui em cima, né? O óleo não se mistura com a água, né? É um soluto que não vai se diluir assim completamente no solvente, beleza? Então, ali nós temos uma mistura de 3 fases, tá, galera? Então, mistura heterogênea é isso, é aquela mistura que você mistura as substâncias, mas você consegue distinguir quais substâncias foram misturadas. Ali no caso você consegue, né? Opa, ali foi misturado óleo, água e areia. Então é uma mistura heterogênea trifásica. Tem 3 substâncias, tem 3 fases, né? Óleo, água e areia. E se fosse só água e areia, seria bifásica. A gente conseguiria distinguir a água e a areia. Porém, seria só 2 substâncias, então é bifásica. Fechou? Então, mistura homogênea é aquela que você não consegue distinguir os componentes envolvidos, somente um deles, por exemplo, água e sal ou água e açúcar. Você vai conseguir ver só a água, mas o sal e o açúcar que está lá no meio você não vai conseguir ver. Então, mistura homogênea. E mistura heterogênea são aquelas que você consegue distinguir as substâncias que foram misturadas. Fechou? Então, galera, agora que a gente retomou, que a gente entendeu o que são misturas homogêneas e heterogêneas, a gente pode fazer os exercicinhos, né, galera? Então, bora lá para os exercícios, ó. Vou colocar minha câmera mais para cá, fechou? Então, olha ali, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer. Só um pouquinho. Tá. Ó, nitrogênio N2, oxigênio O2, argônio AR, hélio HE, neônio Ne e criptônio Kr são substâncias simples e os principais constituintes do ar atmosférico. Quanto à atomicidade, quais gases citados anteriormente são diatômicos? Então, aqui é um exercício sobre substâncias, né, galera? Simples e compostas. Então, ali ele quer saber ali no caso nós temos somente substâncias simples, ou seja, tanto nitrogênio, oxigênio, argônio, hélio, neônio e criptônio são substâncias simples, são moléculas formadas somente por um único elemento químico. Mas ali ele quer saber quais desses gases citados acima são diatômicos, ou seja, apresentam 2 átomos do elemento. Então temos lá, letra A, nitrogênio e oxigênio, B, argônio e hélio, C, neônio e criptônio, ou D, todas são diatômicas. Galera, vamos lá. N2, gás nitrogênio, é diatômico? É. Por quê? É uma substância simples formada somente por um único elemento, que é o nitrogênio, mas porém tem 2 átomos dele, então é diatômico. Então, o gás nitrogênio nós podemos considerar. Então, ó, a letra B e a letra C não tem gás nitrogênio, então já descarta elas. Então fica só entre a A e a D, né? A, nitrogênio e oxigênio, e D, todas são diatômicas. Mas observem o seguinte, galera. Se o nitrogênio não está ali... Ah, não. Deixa eu falar coisa, tá? Eu já ia pedir para descartar a D, mas esquece, tá? Ia falar coisa errada, esquece, tá? Então a B e a C pode descartar, porque não aparece o nitrogênio. Então, se não aparece o nitrogênio, né, galera? E nós já descobrimos que o nitrogênio
é diatômico, então esquece a letra B e a letra C. Ficamos entre A e D de dado. Então, olha lá. Nitrogênio. Gás oxigênio, galera. Oxigênio. O2. Somente um elemento químico, que é o oxigênio. Mas, porém, tem O2. Tem 2 átomos. Então, é diatômica. Então, já podemos considerar a letra A. Nitrogênio e oxigênio. Mas nós temos que verificar os outros, né? Para ver se todos são diatômicos. Então, só pelo argônio ali, já dá para nós saber, ó. AR é uma substância, um gás, né, formado somente por um único elemento, que é o argônio, mas porém não tem, só tem um átomo dele, que é o AR, né? Só tem um átomo. Então não é nem diatômico nem triatômico, é somente monoatômico. Então ali nós já podemos descartar B, C e D. Ficamos com a letra A, né, galera? Então até marcar aqui, ó, letra A. Deu para marcar aqui, né? Mas tudo bem. Então ficamos com a letra A aqui, ó. Dá para marcar aqui, ó. Perdão. Então, ó. Letra A, nitrogênio e oxigênio. Gás nitrogênio e gás oxigênio são substâncias simples diatômicas, ou seja, apresentam 2 átomos do elemento. Fechou? As outras ali são substâncias simples, porém não são diatômicas. São todas monoatômicas. Só tem um átomo do elemento. Fechou, galera? Agora vamos fazer um exercício aqui ó, sobre misturas, galera. Muito de boinha para nós também. Esse aqui, eu vou até parar de apresentar aqui, que é melhor para nós escrever, tá, galera? Só um pouquinho. Dá uma travadinha, né, galera? Porque o Wi-Fi tá ruim mesmo, tá? Só um pouquinho. Então, aqui, ó. O que diz ali no nosso slide 8, né? No nosso exercício? Ele diz assim, ó. Classifique as misturas abaixo em homogênea ou heterogênea. Então, nós precisamos classificar cada uma dessas misturas ali, né? Dessas misturas de substâncias como homogênea ou heterogênea. Galera, a primeira ali nós já sabemos. Água e óleo. Óleo não se mistura com água. Então, se você misturar as duas substâncias, água e óleo, você vai conseguir ver, opa, aqui tem óleo, opa, aqui tem água. Você vai conseguir distinguir onde está cada uma delas? Claro que vai, galera. A água fica ali, né? E o óleo fica em cima. O óleo não se mistura com a água. Então, você consegue ver. Tem óleo em cima, água embaixo. Então, como nós conseguimos distinguir os componentes, é uma mistura heterogênea. Fechou? É escrever ali, ó, heterogênea. Água mais sal. 2 substâncias, água e sal. Se você misturar água e sal, você vai conseguir ver o sal diluído ali na água? Não, né, galera? Aquela famosa exemplo de substância, de mistura homogênea, né, galera? Então, água e sal seria homogênea. Você não vai conseguir distinguir todas as substâncias, né? Somente a água. Mas o sal você não vai conseguir ver ali, né? Dissolvido. Álcool mais serragem, tá? Sabe serragem? Tipo aquele negócio que você coloca pros coelhos, pros hamsters, né? Nas gaiolas, a serragem. Se você misturar água e serragem, a serragem é uma substância simples. Se você misturar o álcool, que também ali no caso é uma substância composta, tá? Mas são 2 substâncias. Se você misturar essas substâncias, você vai conseguir ver, opa, aqui tem álcool, opa, ali tem serragem. Claro que você vai conseguir ver, galera. O álcool, ele é corrosivo, mas ele não vai conseguir corroer a serragem, tá? Então a serragem vai ficar por cima do álcool ali, como se fosse água, né? Água e serragem. A serragem vai ficar ali, né? Por cima, ou algumas vão descer e ficar lá no meio. Mas você vai conseguir ver. Opa, ali tem serragem no meio dessa água. Opa, tem serragem no meio desse álcool, né? Então, temos uma mistura heterogênea. Nós conseguimos distinguir a serragem, né? Os componentes. Ar atmosférico filtrado, galera. O ar atmosférico, ele é uma mistura de gases. Mas você consegue distinguir? Opa, aqui tem gás oxigênio. Opa, aqui tem CO2. Você não consegue, galera. Então, o ar atmosférico filtrado, ou não, né? Seria uma mistura homogênea. Fechou? Água do mar, galera. Água do mar. Água do mar é água salgada. Mas quando você vai na praia, você consegue ver o sal naquela água? Você não consegue, galera. Então, é uma mistura homogênea. Fechou? Você consegue ver só uma das substâncias. Água do mar filtrada, galera. Água do mar filtrada. Você vai filtrar a água. Você vai conseguir ver o sal dela também?
mesmo que você filtre a água, você não vai conseguir ver o sal lá, né? O cloreto de sódio, alguma coisa, qualquer sal que tiver lá. Você não vai conseguir ver, galera. Então, também é uma mistura homogênea. Fechou? Uma mistura homogênea, né? Ali saiu homogênea, né? Homogênea. Opa, ali. O leite, galera. O leite. O leite é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? O leite, você consegue misturar várias coisas, né? Várias substâncias para que forme a mistura, o leite em si. Mas você consegue distinguir as substâncias que estão misturadas, que você misturou para formar o leite? Claro que não consegue, galera. Então o leite também é uma mistura homogênea. Água e acetona, galera. A acetona é líquida, tá? Então se você tem um copo com água e mistura acetona, você vai conseguir ver a acetona ali no meio da água? Você não vai conseguir ver, galera. Então temos novamente aqui uma mistura homogênea, fechou? Então água e acetona, duas substâncias misturadas, porém você não consegue distinguir cada uma delas. Então é uma mistura homogênea. Gasolina e água, galera. A gasolina é um derivado do petróleo. Se você misturar gasolina, etanol, ele não vai se misturar na água. Ele pode até se dissolver, pode até se misturar, né? O soluto ali no caso pode se misturar no solvente, mas porém você vai conseguir distinguir. Opa, essa água está com coloração estranha. Você vai conseguir ver, opa, é gasolina que tem ali, né, galera? Então, gasolina e água seria uma mistura heterogênea. Você consegue distinguir, né? Se você misturar, por exemplo, que nem eu falei, gasolina e água, a gasolina pode entrar ali no meio da água, mas você vai conseguir ver, opa, tem gasolina ali no meio. Então você consegue ver as duas substâncias, fechou? Pó de giz e água. Quando você pega o pó de giz, você tem um copo de água, você derrama você coloca pó de giz ali no meio, né? Como se fosse um sal, um açúcar. Você vai conseguir ver o pó de giz? Vai, galera. Mesmo que o pó de giz ele se dissolva na água, ele não tem propriedade para se dissolver completamente, para você não chegar a ver ele, que nem, por exemplo, o sal, né? O sal, ele se dilui ali na água completamente, você não consegue ver ele. Já, por exemplo, agora o pó de giz, ele não tem essa propriedade. Então, se você misturar pó de giz com água, você vai conseguir ver. Opa, essa água tem pó de giz ali, ó. Ou o pó de giz, se for bastante, vai depender da quantidade dele, né? Do soluto, no caso. Se for bastante, ele vai ficar lá em cima. E se for pouco, ele vai se dissolver. Mas do mesmo jeito, você vai conseguir ver ele no meio da água. Ó, tem pó de giz ali, né? Caiu o pó de giz ali. Então, uma mistura heterogênea. Fechou? Heterogênea. E por fim ali, ó, galera, na letra J, ó, mistura dos gases, O2, N2, argônio e CO2. Galera, ambos são gases. Então, se você misturar eles, vai formar uma substância louca lá? Vai formar. Mas você vai conseguir distinguir? Opa, aqui tem oxigênio. Opa, aqui tem argônio. Opa, aqui tem CO2. Você não vai conseguir, galera. Ambos são substâncias simples, compostas, né? Ali no caso, são gases, mas você não vai conseguir distinguir, né? Cada um deles na mistura que eles vão formar. Então, uma mistura homogênea, né, galera? Você não consegue distinguir ali eles em si. Fechou? Então, como que ficou, galera? Letra A, heterogênea. B, homogênea. C, heterogênea. D, homogênea. E, homogênea. F, homogênea. G, homogênea. H, homogênea. I, heterogênea. J, heterogênea. E, por fim, eles colocaram 2J, né? Nem percebi, galera. Então, J, heterogênea. E K, que seria a última aqui, né? Dos gases, seria homogênea. Fechou? Então, galera, esses aqui foram os exercícios, né, sobre substância e mistura, só para nós encerrar nossa aula, para ficar bem certinho. Então, retomando, galera, para vocês verem que é fácil. Substância é a junção de elementos químicos, de átomos de elemento químico. Então, elemento químico mais elemento químico formam uma substância. Daí, substâncias podem ser simples ou compostas. Substâncias simples, formadas somente por um único elemento químico. E substâncias compostas formadas por 2 ou mais elementos químicos, tá? E mistura pode ser, a mistura é a junção de 2 ou mais substâncias, né? Você pega as substâncias, junta elas, mistura, forma uma mistura. E a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Mistura homogênea é aquela que você consegue ver só uma das substâncias que foi misturada, a outra você não consegue ver a olho nu. E a mistura heterogênea é aquela que você consegue distinguir quais substâncias foram misturadas, né? Que nem a gente citou lá o exemplo da água e do óleo.
óleo não se mistura com água. Então, se você misturar os dois, você vai conseguir ver. Opa, aqui tem óleo, aqui tem água. Mistura heterogênea. Fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Retomado aí esse assuntinho de substância e mistura. Próxima aula nós vamos retomar aí sobre as funções inorgânicas, tá, galera? Não vou, como eu falei, fazer uma aula sobre a nomenclatura delas, mas nós vamos aprender, retomar o que é cada uma delas e como distinguir. Tipo, você vê a fórmula química e falar, opa, isso é um ácido, opa, isso é uma base, opa, isso é um sal, opa, isso é um óxido, fechou? Nós vamos retomar aí essas funções inorgânicas, tá bom? Até a próxima!